Me jogar escada abaixo e destruir meu relacionamento? Bem, espero que você não tenha gostado da sua vida. Vou contar um pouco sobre mim antes de entrar nisso. E, antes que você pergunte sobre isso, serei incrivelmente vago sobre muitos detalhes. Se você já trabalhou em segurança cibernética ou para o governo, entenderia por que sou cauteloso. Eu me formei no ensino médio no final dos anos 2000. Tentei a faculdade, mas não deu certo para mim, então me alistei como já havia planejado depois de obter um diploma de associado. Entrei na Marinha, passei nas qualificações para o bloco de treinamento de guerra especial enquanto estava no básico e, após a conclusão, comecei o treinamento para me tornar um SEAL, o que não concluí porque essa merda não é brincadeira, mas é legal porque fui para o SWCC e me tornei um cara de barco sujo. O SWCC são os caras que você vê nos filmes chegando bem a tempo com barcos rápidos disparando muito poder de fogo nos bandidos para que possam tirar nossos garotos do inferno. Às vezes, eles trabalham com equipes de helicópteros ou os próprios helicópteros. Na maioria das vezes, eles apenas patrulham os rios no Iraque implorando para que alguém atire neles para quebrar a monotonia. Isso parece muito mais legal do que realmente era, além de me tornar um especialista em todas as coisas de pequenas embarcações, e fazer uma boa quantidade de mergulho e coisas de tripulação aérea também, eu não consegui fazer as coisas legais do SEAL. Há coisas que eu fiz enquanto estava amarrado a uma equipe SEAL, mas acho que não posso falar sobre isso. Nada de chutes em portas, nada de arrombamento, nada de merda de equipe. Apenas em algumas ocasiões eu entrei em um tiroteio. Nota lateral, na maioria dos operadores das forças especiais do YouTube são esses caras de equipe ou grupo que são cheios de merda e seus colegas fizeram a maior parte do trabalho pesado. Eles apenas contam as histórias de sua perspectiva para que alguém possa contá-las sem divulgar identidades, etc. De qualquer forma, saí da merda do barco 8 anos depois de me machucar, e passei meus últimos 4 anos da minha carreira de 12 anos fazendo outras coisas em guerra especial, mais voltadas para a cibernética. Eu me aposentei, peguei meu cartão VA e fui para a escola por alguns semestres para me atualizar sobre as coisas que eu precisava para algumas certificações de segurança cibernética, e tenho trabalhado no setor privado desde o início de 2019. Tenho minha própria LLC e tudo mais. Então essa história começa no início de 2016. Eu estava de volta à minha cidade natal há um tempo, que era perto de uma grande base naval. Eu tinha mudado de carreira e estava de licença médica por um tempo após minha lesão, então eu tinha conseguido tirar um tempo para me reconectar com uma antiga namorada do colégio, e nós estávamos namorando há vários meses. Ela era minha melhor amiga quando criança, e eu estraguei tudo quando tive a oportunidade de levá-la ao baile de formatura, e nós não nos víamos muito depois que nos formamos e eu me alistei, então nós nos distanciamos e nos vários anos que se passaram desde que nos separamos e nos reconectamos ela teve uma filha, uma adorável garotinha de 3 anos, e papai não estava na foto, o que foi uma perda total para ele porque ela era uma joia de criança. Nós nos aproximamos rapidamente, e depois de alguns meses ela ocasionalmente me chamava de papai, o que fez meu coração disparar. E, quanto à mãe dela, eu estava completamente apaixonado por ela anos atrás, e reconectar-me com ela só reforçou aqueles sentimentos antigos porque decolou como um foguete. Nós éramos inseparáveis pelos primeiros meses, e quando não estávamos saindo para encontros divertidos com a filha dela ou agindo como colegiais tarados depois que a mandávamos para a cama, nós trocávamos mensagens de texto no trabalho, nos marcando em memes engraçados no Facebook, sabe? Merda de criança piegas e sentimental que é constrangedor admitir para um adulto na casa dos 30 agora, mas... Quer dizer, nós estávamos apaixonados. Amor de verdade, algo que, até aquele ponto, eu nunca tinha conhecido assim antes. Eu tinha sido baleado e esfaqueado, inferno, todo o meu ferimento foi devido a ter minha perna explodida com uma 7.62, mas nada disso me deixou mais nervoso e assustado do que esse novo amor que eu estava sentindo. Eu estava mal. No entanto, houve uma complicação na forma de seu irmão, um garoto magricelo, consanguíneo, aspirante a gangster Vigaboy, mais branco que neve, que chegou e começou a dormir no futon dela 1 mês e meio depois do nosso relacionamento. Esse pedaço de merda teve a bênção altamente infeliz de também ser padrinho, tio do garoto. Ele não tinha nenhuma relação de sangue com minha namorada ou com a criança, ele era apenas um ex-drogado que trabalhava no Target em que ambos trabalhavam e que começou a ter problemas com baixo nível de açúcar no sangue, ele estava se recuperando de qualquer coisa que estivesse doidão, então ela comprou para ele um cheeseburger e refrigerante, o que, na cultura drogada, é como receber um punhado de ouro. Ele estava eternamente em dívida com ela e se tornou seu braço direito, nunca a desejando romanticamente, pois preferia lixo semelhante ao de sua própria espécie, obrigado, Deus. Ela se referiu a ele como irmão, e ele a ela como irmã, então naturalmente ele era tio do pequeno. O que significava que quando ele apareceu no meio da noite, no meio do nosso relacionamento, foi um péssimo sinal para mim, porque aquele idiota sem teto, agora desempregado e irresponsável estava se mudando para cá. Nossa amizade começou de uma forma repentinamente ruim, porque ele foi recebido por mim e estava com uma .45 na cara, me perguntando por que um homem adulto estava no apartamento da minha namorada enquanto estávamos na cama, e eu ouvi algo fazendo bump.
Nota lateral para qualquer cidadão preocupado: a criança estava dormindo entre nós, e eles não tinham animais de estimação, então eu sabia que o que quer que estivesse fazendo barulho lá fora não era ninguém no quarto, e ninguém mais deveria estar lá. Junte isso com as recentes invasões no complexo dela, e você pode ver por que eu estava justificadamente armado. Agora, eu não morava lá. Eu tinha meu próprio estúdio perto da base, eu só ficava à noite muitas vezes porque era conveniente e divertido. E com as recentes invasões, eles também se sentiam mais seguros comigo lá, então ganha, ganha, ganha. Então, naturalmente, eu não tinha nenhuma palavra a dizer sobre ele morar lá. Em um esforço para apaziguar o jovem atrevido depois de segurar uma porra de 1911 no nariz dele, eu emprestei meu PS3 e uma TV extra que eu tinha para que ele tivesse algo para fazer, porque foda-se se ele realmente fosse sair e encontrar um emprego. Em vez disso, ele fumou maconha na varanda o dia todo e jogou Need for Speed COD no meu PlayStation. Esse filho da puta agiu como se minha namorada fosse a mãe dele. Esperava que ela cozinhasse para ele quando chegasse do trabalho, esperava que ela tirasse a roupa dele e dobrasse para ele. Meu Deus, ele uma vez perguntou se ela poderia amarrar os cadarços dele nos tênis dele porque ela faz melhor. O garoto, ele tinha 23 anos, era um perdedor do caralho, e além de ser apenas uma babá que morava com a criança quando a mãe e eu estávamos no trabalho, porque minha licença médica acabou eventualmente, não servia para nada. Nós voltávamos para casa e encontrávamos uma cozinha bagunçada e cagávamos no apartamento todo. Várias vezes ele deixava um graveler no vaso sanitário e se esquecia de dar descarga, e foda-se ele por pedir para minha namorada lavar a roupa dele porque eu nem sempre via TP na água quando eu era quem dava descarga. Aquele homem tinha um cozinho coçando o tempo todo, eu garanto. Ele era bom com o garoto, eu admito. Ela nunca teve uma fralda suja antes de usar o pinico, então parabéns a ele por realmente ser um pouco útil. E foi assim por mais 4 meses. Eventualmente, eu estava passando tanto tempo lá que ela e eu estávamos falando sobre alugar um apartamento juntos para não pagarmos 2 aluguéis. E é claro que o cara estava nos pedindo um quarto extra, sobre o qual brigamos e discutimos porque 4 meses depois de nos mudarmos, o filho da puta ainda não tinha emprego. O cara que falava tanto sobre ser um traficante de drogas bem-sucedido no final da adolescência, a risos, não conseguia mover maconha legal. Ele alegou ser um piloto profissional de drift car, mas quase bateu meu carro em um poste de luz 4 vezes nas poucas vezes em que confiei nele o suficiente para estacioná-lo para mim. E toda vez que discutíamos, ou tínhamos uma pequena briga, sua escolha de palavras era: vou chutar sua bunda. Se eu não posso chutar sua bunda sozinho, tenho um monte de amigos que podem e vão. Agora, quero reiterar, eu não era um SEAL. Eu não passei pelo rigoroso treinamento de combate que a Marinha ensina aos operadores de guerra especial e aos caras da equipe. Eu aprendi o suficiente para qualificá-lo para a guerra especial. Mas o que os SALS passam no BUD-S e suas escolas de treinamento suplementar, suas escolas de especialidade individuais e qualquer merda clandestina que as agências e os jogos fazem fazer hoje em dia, foi completamente perdido na minha carreira. Nós dirigimos barcos, voamos em helicópteros, saltamos de aviões, às vezes fazemos uma missão com uma equipe SEAL, mas na maioria das vezes é uma operação de força parceira ou algum tipo de operação de escolta em alguma hidrovia territorial em que não deveríamos estar. Talvez estejamos puxando alguns mergulhadores para fora da escuridão e não falando sobre isso o resto do caminho para extrair porque é uma daquelas missões. Há uma razão pela qual os SALS também são chamados de homens rãs. Eu também estava machucado, eu conseguia andar com as 2 pernas a essa altura, mas se meus analgésicos não estivessem funcionando bem o suficiente ou se o tempo estivesse ruim, havia dias em que eu não conseguia ficar em pé sem me apoiar em algo. Mas o resto do meu corpo ainda estava em boa forma. Eu tinha treinado jiu-jitsu brasileiro na frota. Eu praticava Kali Silat com alguns caras filipinos que eu conheci na base, é por isso que eu amo tanto Lumpia. Eu aprendi diferentes posições de tiro como Center Axis Relock, eu fui para cursos de tiro CQB graças à minha carreira na Marinha. Eu não era Rambo, mas eu também não era um maldito desleixado. E eu poderia matar esse filho da puta com minhas próprias mãos, sem precisar de 1911. Mas eu amava a irmã dele, e queria me casar com ela, e adotar o filho dela. Então eu mordia a língua sempre que ele me dava flashes. Semanas se passaram, de vez em quando ele me xingava por alguma merda. Decidi que já tinha tido o suficiente, e uma noite quando eu estava saindo para ir para casa, levei meu PS3 e a TV comigo. Ele adorou isso. Ele declarou que eu estava banido do apartamento, ao que minha namorada lembrou que o apartamento era dela e as regras eram dela, e que ele precisava ser respeitoso. Então, em uma manhã fatídica, talvez uma semana depois disso, eu tinha passado a noite e estávamos acordando cedo porque eu precisava estar na base e ela tinha que ir trabalhar, então saímos pela porta com a criança e, assim que aprendemos na cadeirinha do carro, percebi que tinha deixado minha carteira lá dentro. Então, voltei para o apartamento e a peguei, e enquanto eu caminhava em direção à porta da frente, as FUG-MCG e grita: "Você vai lavar a louça quando voltar." Caro público, aqueles pratos eram pratos que ele tinha sujado na noite anterior quando preparou macarrão com queijo tarde da noite e, de alguma forma, precisou de uma tigela e 4 colheres de pau diferentes para prepará-lo.
Olhei para eles, olhei para ele, olhei de volta para eles, depois de volta para ele. E disse: você está chapada, limpe você mesma, vadia, e nunca mais me diga o que fazer, antes de fazer a melhor reviravolta que um homem pode fazer quando está com poucos analgésicos e sob efeito de Dorissal, e ir embora. Eu estava talvez 6 ou 7 degraus abaixo da escada quando ouvi a porta se abrir atrás de mim, me virei para vê-lo vindo em minha direção com as duas mãos e ele me jogou o resto do caminho escada abaixo. Caí com força de costas, tirando o ar do meu corpo e batendo a parte de trás da minha cabeça com força no deck de concreto. Minha perna pegou fogo com uma dor nova. Então ele pulou em cima de mim, me tirando do meu torpor e eu comecei a trabalhar nele. Eu cerrei os dentes de dor e comecei a trabalhar para ficar em cima dele, onde comecei a chover o inferno em seu rosto com meus punhos. Eu cortei seus lábios, dei um soco nos olhos e na têmpora dele, até dei um tapinha gostoso no pomo de Adão dele. Eu estava furioso pra caralho e honestamente não me importava se eu o matasse naquele momento, alguém tinha que morrer e definitivamente não seria eu. Mas ela salvou a vida dele uma segunda vez. Ela estava se perguntando por que estava demorando tanto, e quando ela ouviu os gritos, ela veio correndo e me encontrou em cima dele batendo nele até ele ficar duro. Ela gritou para eu sair, e eu saí. Assim que eu saí, a boca dele começou a correr. Irmã, ele ameaçou me matar e ele me atacou e me jogou escada abaixo porque eu pedi para ele trazer de volta o PS3, o que ela sabia que era uma merda e a câmera de segurança do vizinho lá fora confirmou isso, mas naquele momento, ela estava lívida, e com razão. Levei-a para o trabalho. Levei a criança para a creche. Fui para a base. Tive que explicar ao meu comandante por que meus dedos estavam sangrando e por que estava segurando uma bolsa de gelo na parte de trás da minha cabeça. Eles se ofereceram para chamar a polícia para que eu pudesse prestar queixa, eu disse que não. Meu comandante quase me ordenou que chamasse a polícia ou ele me colocaria de volta em licença médica, o que ele não podia fazer, tecnicamente, ao que respondi que preferia estar em licença médica do que perder minha namorada por chamar a polícia para o irmão dela. Ficou claro para mim, em termos inequívocos, que eu sou um tipo particularmente estúpido de babaca e que isso voltaria para me morder na bunda algum dia. Bem, ele estava certo. Basicamente, o irmão deu um ultimato, ou eu ia embora e ela me largava, ou ele ia embora e saía da vida dela e da filha, o que, para ser justa com a minha ex, aquele perdedor tinha sido a única figura masculina constante na vida da filha dela desde que ela nasceu, então isso teria sido devastador para o Grêmio e ela queria poupá-la desse tipo de dor. O que significa que eu levei o machado. Honestamente, eu preferiria ter levado um machado de verdade no coração porque o que eu realmente senti foi muito pior. Uma coisa é quando você está se despedindo da mulher que você ama, mas ter que também se despedir de uma criancinha chorosa que você queria tanto em seu coração adotar e fazer sua? Eu não quero conhecer o homem que consegue segurar as lágrimas dessa merda. E esse homem me assusta. Voltei para o meu apartamento, montei uma caixinha com os brinquedos, lembranças e peças de roupa que eles tinham deixado para trás e esperei o momento certo para levá-la ao trabalho dela. Eu era um homem quebrado. Mas aquele pequeno filho da puta. Ele queria me chutar enquanto eu estava caído. Lembra daqueles amigos que ele mencionou? Bem, ele não estava mentindo, ele tinha alguns amigos com fichas criminais e más intenções, e nos meses que se seguiram ao término dela e eu, ele os colocou para trabalhar. Acordei uma manhã e descobri que meu carro tinha sido bloqueado, as rodas arrancadas, meu gato cortado e eles tinham pintado com spray insultos e suásticas no meu carro depois de quebrar minhas janelas. Eu não era judia e estava transando com a irmã dele pelos últimos 6 meses, mas de alguma forma eu era tanto uma K, quanto uma F, G. O que meu seguro não cobriu, me custou $2.500 em reparos. A polícia foi chamada, um relatório foi feito, mas as imagens de vigilância foram inúteis. Rostos cobertos, eles usavam luvas, então não havia impressões digitais, e não é como se estivessem enviando o CSI para coletar folículos capilares do convés para vandalismo de automóveis. 2 semanas depois, uma tentativa de incêndio criminoso na minha porta da frente. Alguém usando uma máscara e um moletom acendeu um coquetel molotov e jogou no capacho da minha porta da frente, e se não fosse pelos sprinklers de incêndio do apartamento realmente funcionando, meu apartamento teria queimado comigo dentro porque eu não estava pulando da sacada do 3º andar. Esse foi um crime mais sério, os policiais estavam muito interessados em resolvê-lo, mas de novo. Nenhuma impressão digital utilizável, rosto coberto para a câmera, etc. Então ficou quieto por um mês, minha ex entrou em contato comigo quando soube do incêndio e eu disse a ela que sabia que era o irmão dela, mas não tinha nenhuma prova. Ela disse que diria algo a ele, e, coincidentemente, nada aconteceu de novo por um tempo, até que acho que os policiais apareceram pedindo para falar com ele porque, obviamente, dei a eles o nome dele como uma pessoa de interesse. No mês e algumas mudanças desde a nossa briga, ela basicamente o forçou a encontrar algum tipo de trabalho ou ela iria expulsá-lo. Então, ele conseguiu um trabalho de meio período em uma oficina mecânica na cidade que tinha a reputação de ser aquela que você não vai, mas tudo bem recomendar a alguém que você odeia. Eles cortam caminho em todos os lugares que podem, então era um trabalho perfeito para o idiota, pelo menos até os policiais virem procurá-lo um dia perguntando sobre o incêndio.
Os donos não gostavam de ter policiais perguntando sobre seus funcionários, então, como ele estava lá há apenas 1 ou 2 semanas, ele foi demitido. Ele apreciou profundamente isso. Então, uma noite eu estava chegando em casa do trabalho. Eu tinha parado na academia no caminho, suado bastante e comido alguma coisa no mercado. Parei no meu lugar no meu Enterprise alugado, meu carro ainda estava na oficina, e entrei no meu apartamento. Rapidamente, e embora eu tivesse mais de 21 anos, possuísse armas legalmente e tivesse uma licença para porte velado, nos dias em que estava na base eu não carregava minha pistola. É incrivelmente raro que alguém cuja descrição explícita de trabalho não inclua carrega uma pistola o tempo todo tenha permissão para carregar uma arma na base. Como não vou deixar uma pistola no meu carro e não havia nenhum lugar para guardar uma arma com segurança enquanto eu estava trabalhando, optei por não levar minha arma comigo. É também por isso que eu não tinha uma pistola comigo na manhã em que Chitik me atacou. Eu estava desarmado. Eu morava no 3º andar, havia um 4º andar acima de mim e escadas que levavam até ele. Ouvi passos descendo as escadas rapidamente, e me virei para ver 4 caras com capuzes, máscaras e luvas vindo em minha direção. Minha porta estava aberta, então deixei minhas compras e tentei bater a porta atrás de mim. Eles colocaram um pé e conseguiram entrar no meu apartamento. O que se seguiu aconteceu durante um período de cerca de 14 segundos. O vizinho do outro lado, depois do incêndio, também instalou uma câmera de segurança do lado de fora da porta, então sabemos os carimbos de tempo reais até o segundo. Eu mantinha uma pistola carregada escondida em um armário perto da porta da frente. Irresponsável, eu sei, mas eu era mais jovem e ingênuo do que sou agora. Na briga com o primeiro cara que entrou pela porta, consegui enfiar a mão no armário, encontrar a arma e me empurrar para trás e para longe para nos dar vários metros de espaço. Lembro-me muito vividamente de ver todos os 4 homens na minha porta e no corredor, o primeiro cara que eu tinha acabado de empurrar tendo sido bloqueado pelo corpo para não cair para trás e estava começando a vir em minha direção pela segunda vez. Levantei minha pistola, esta era uma SIG P226 com câmara em .40 Smith Wesson, e assim que ouvi um deles gritar, arma, comecei a alinhar os tiros e puxar o gatilho. Não houve tiros de membros, nenhum tiro para assustá-los, eu não tentei improvisá-los. Corpo. Corpo. Cabeça. Como eu havia treinado, como eu havia sido ensinado. O primeiro cara caiu, o segundo cara pegou 2 dos tiros de ponta a ponta do primeiro cara antes que eu o acertasse na testa. O terceiro cara parou morto em seu caminho antes de pegar 4 no centro de massa, e o 4º cara estava na metade do caminho para fora da porta antes que eu esvaziasse o resto do meu carregador nele através do amigo número 3 e o que quer que eu pudesse ver e mirar. Você pode estar pensando, OPS. Aquele 4º cara estava fugindo, e isso é assassinato. Você é um assassino. Bem, os policiais não viram dessa forma, e os investigadores não acusaram dessa forma. Porque ele viveu. Agora, os 3 primeiros receptores dos meus comprimidos para dormir de alta velocidade não. Os cérebros do primeiro cara estavam todos sobre o segundo cara, os cérebros do segundo cara estavam todos sobre a minha parede. O coração do terceiro cara e ambos os pulmões foram demolidos pelo meu .40 SW, ele foi declarado morto na cena. O 4º cara era o irmão do meu ex. Das 3 balas que o atingiram, uma passou de raspão na bunda, a outra se alojou completamente na nádega direita, e a terceira o atingiu em cheio na medula espinhal, bem na área do rim. Destruiu sua espinha e destruiu completamente sua carreira lucrativa em breakdance competitivo e ciclismo. Ele ficou paralisado do umbigo para baixo. Teve que ter um catéter permanente para coletar sua urina e uma fralda para o que agora era o subproduto mais útil que ele era capaz de produzir. Ele nunca mais andaria. Ele nunca mais transaria. E quando ele estava saudável o suficiente para receber alta do hospital, ele foi preso, recebeu 3 acusações de homicídio culposo, já que ele foi acusado pela morte de seus 3 amigos. Ele também foi acusado de conspiração para cometer assassinato, agressão, e ele até mesmo recebeu as acusações de perigo imprudente por eu disparar minha arma de fogo em um complexo de apartamentos com outro apartamento do outro lado do corredor da porta aberta para a qual eu estava atirando. Ele nunca mais respiraria ar livre. Eu gostaria de dizer que tudo terminou bem, que ela me aceitou de volta, que nos casamos, eu adotei o pequeno dela e tivemos alguns filhotes extras. Mas ela não fez isso. Em 24 horas, ela declarou que estava com medo de mim, que não me queria perto dela ou de seu filho, que chamaria a polícia se me visse perto de sua casa ou de seu local de trabalho, o que era uma droga, eu gostava daquele target. Ela me chamou de assassino. Ela me acusou de colocar os policiais atrás dele para instigar uma resposta, só para que eu pudesse atirar nele. Ela ignorou o incêndio criminoso, o vandalismo, as várias ameaças que ele tinha feito a mim nos meses anteriores em que estivemos juntos. Nunca mais a vi. Ela me bloqueou em tudo. A família dela me bloqueou. Ela mudou de número, foi transferida para uma target diferente e, depois de alguns meses, mudou-se para um apartamento diferente em uma parte diferente da cidade. Já se passaram 8 anos desde o tiroteio e ainda não tive notícias dela.
Sei que ela está viva. Amigos de amigos me informaram que ela se casou em 2020, teve um segundo filho e está feliz, então, mais poder para ela. Nunca tive meu final feliz. Minha cerca branca. Acredite ou não, matar 3 caras, mesmo para uma pessoa treinada para a guerra e condicionada para a possibilidade de que um dia ele possa ter que fazer isso, fode com sua cabeça, especialmente quando você considera que aconteceu em sua casa e não em Bagdá ou Abbottabad. Há uma enorme desconexão mental e emocional e diferença entre matar alguém por trabalho e matar alguém porque sua vida estava em perigo. Eu tinha TEP, não conseguia tocar em nenhuma das minhas armas, depois que as peguei de volta, por um ano inteiro sem ter ataques de pânico. A Marinha foi ótima em tudo, eles ajudaram na investigação, incluindo aquele que me chamou de idiota do Apex dando sua declaração de que naquela manhã eu fui atacado. Me ofereceram a chance de viver na base com detalhes de proteção até que as coisas se acalmassem, eu recusei. 8 anos, desde então me aposentei, agora estou trabalhando no setor privado, tenho minha própria LLC ganhando muito dinheiro fazendo consultoria em segurança cibernética e segurança de sites. Ocasionalmente, saio de barco. Meu parceiro de 3 anos é a pessoa mais amorosa e solidária com quem já estive. Sei que eles estão comigo, não importa quem tente me matar. Estamos falando sobre ter filhos antes de ficarmos muito mais velhos. A vida é boa. Mas sabe o que realmente aqueceu meu coração? Outro dia, um alerta do Google que configurei há 8 anos foi disparado. Era o primeiro e o último nome de Sidmark QMC Dipshit, seguidos pela palavra obituário. Acontece que alguém na prisão ficou cansado do garoto branco chato em uma cadeira de rodas falando tanta merda e se exibindo para as pessoas, acreditando que ninguém bateria em alguém em uma cadeira de rodas. Eles usaram a cadeira de rodas para abrir uma cavidade no crânio dele e usaram os sapatos para acabar com ele com alguns bons golpes. Claro, não diz isso no obituário, diz que ele era um rapaz brilhante e amável quando jovem, que passou por momentos difíceis no início da vida adulta e foi parar na prisão. A verdadeira surpresa é que aparentemente ele deixou uma filha que nenhum de nós sabia que ele tinha naquela época, então, é uma pena para ela, mas duvido que ela tenha tido a chance de conhecer seu doador de esperma de qualquer maneira. Honestamente, isso é para o melhor. Então, é isso, desculpe pelo romance, mas eu simplesmente não quis deixar de fora nenhum detalhe que importasse. Espero que você tenha gostado da minha história.